Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas conversas sobre as parábolas de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Essa parábola ela só está em Mateus, né? É muito interessante porque a passagem onde encontramos essa parábola ela vem depois de uma conversa de Jesus com Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. Se deveria perdoar 7 vezes. Jesus diz não, 70 vezes 7. Essa passagem, essa conversa, ela também é encontrada em Marcos e Lucas, mas a parábola só é contada no Evangelho de Mateus. Interessante, né? Vamos ler, então, Mateus, capítulo 18, de 21 a 35. Então Pedro, chegando a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo esse com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a esposa, os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disto, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo à prisão até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro como tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Essa é uma bela parábola, uma apologia ao perdão, né? A importância nossa, né, de conseguirmos nos desvencilhar dessas mágoas, dessas ofensas que tenhamos recebido ou pretensamente tenhamos recebido, de modo que possamos efetivamente nos libertar para poder alçar voos mais altos. Quanto mais a gente ficar preso a essas vibrações pesadas, né, das mágoas, dos rancores, a gente vai ter mais dificuldade de caminhar, de voar mais alto, né? Com o perdão, nós nos libertamos da dívida, né? Ou seja, o devedor continua com ela, mas eu me livro de cobrá-la, né? Então é importante que a gente consiga escapar dessa armadilha, que é essa ligação que se perpetua, que se estende às vezes por muitas encarnações, ligações de ódio que só atrapalham a nossa caminhada evolutiva. Vamos lá para os elementos dessa parábola para a gente poder entender como Jesus magistralmente constrói uma história que as pessoas conseguem entender, né, e tem um sentido profundo por trás, né? O Senhor é Deus, né? Não temos dúvida, né? Os servos somos nós, né? A humanidade, ou no nosso caso, que estamos analisando, nós espíritas, nós somos os servos da parábola. E ele diz o seguinte: olha, o cara que chega lá, né, cheio de dívida, ele está devendo 10.000 talentos, que representa o quê? Muita coisa. Quando ele vai cobrar o outro companheiro dele, ele deve 100 denários, muito pouca coisa, né? Então Jesus ressalta aí que a gente quer que sejam condescendentes conosco em grandes coisas, mas muitas vezes somos incapazes de aceitar pequenas coisas, né? Então esse jogo que Jesus faz é muito interessante, né? De 10.000 talentos contra 100 denários, né? Para representar bem como é que nós, né, temos que valorizar as oportunidades que Deus nos oferece
e oferecer, na medida das nossas possibilidades, os nossos denáriozinhos, perdoando aqueles que nos têm ofendido. Jesus, ele fala, né, quando ele se dirige à multidão de encarnados, ele se dirige como companheiros de servidão, né? Ou seja, o que ele quer dizer isso? Que nós estamos todos juntos, né? Todos nós estamos envolvidos nessa questão encarnatória, nessas dívidas, um deve o outro de algum modo, então a gente precisa escapar dessa armadilha da cobrança que só nos atrapalha a caminhada. No fundo, Jesus ressalta que a gente pede muito e oferece pouco. E a gente tem que ter cuidado com isso. Quando ele, o cara que foi perdoado diz que quer lançar o outro na prisão até pagar a dívida, fica clara a incoerência da cobrança, né? Ou seja, você coloca o cara preso e diz, agora você me paga. É assim no processo obsessivo, muitas vezes, né? Ou seja, você leva a pessoa ao extremo sofrimento e isso não vai saciar nunca, você não consegue resolver, porque no fundo a mágoa que a gente carrega, o ódio, o rancor, enfim, o que seja, ele não é saciado com a cobrança da dívida, não resolve, né? Pagar os 100 denários não ia resolver, porque no fundo a questão é muito mais ampla, né, nesse processo de amadurecimento espiritual. Esse ciclo, né, que a gente acaba perpetuando de sermos verdugos uns dos outros, algozes num momento, vítimas no outro, ao longo das nossas caminhadas encarnatórias, é a grande questão, que a gente precisa se livrar, né? E o único jeito de você romper o ciclo desses processos obsessivos contínuos é o perdão. Enquanto alguém não perdoa, não toma a decisão de perdoar, o ciclo se perpetua, e aí alguém perdoa e rompe, né? E aí as coisas vão melhorando, né? A questão do perdão fica bem centrada em 2 pontos, né, que são grandes chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, né? O egoísmo porque a gente acha que tudo é para nós, né? Então o cara da parábola deixa isso bem claro, ele quer ser perdoado no muito, mas não perdoa no pouco. Eu tenho um direito especial, eu quero para mim, né? Então essa é uma questão complicada. E o orgulho do cara se achar superior, né? Então ele olhou para aquele outro e disse, não, ele é inferior a mim, então ele tem que me pagar, ele está devendo, né? E quando ele se dirige para o superior, ele tem até uma postura de muita delicadeza, né? De submissão, né? Quantas vezes a gente se vê caindo nessas armadilhas, né? De se dirigindo ao superior de forma submissa e sendo rudes com pessoas que ocupam posições inferiores. Grandes riscos, né? Então a gente precisa entender que temos que tratar todos do mesmo modo, ajudar a construir um mundo melhor. Esse até que pagasse a dívida, né, também deixa uma mensagem muito interessante para a gente. Para todos, né, vivos e mortos, encarnados e desencarnados, qualquer dívida tem fim. Né? Para aqueles que estão vivendo dramas muito dolorosos, achando que a sua situação seguirá em sofrimento para o infinito, não. Né? Jesus deixa claro isso, a dívida tem fim. Então, você pode estar certo que as oportunidades vão surgir, amigos aparecerão para ajudar e a gente vai se livrar da dívida, né? A gente vai conseguir vencer e Deus vai oferecer novas oportunidades para a gente poder construir dentro de nós situações melhores, um mundo melhor. Por fim, a questão dos verdugos, né? Aqui acaba sendo destinado aquele cara que não perdoou, que é a consequência natural, né? Toda vez que a gente vibra em faixas inferiores, a gente acaba se ligando às sombras. E a gente tem que evitar isso, né? Nós somos espíritas, temos conhecimento da realidade espiritual, precisamos aproveitar essa encarnação. Precisamos se escapar, né? Se livrar dessas pressões todas e encontrar dentro de nós as forças necessárias para vibrarmos de modo superior, a conseguirmos construir bases seguras para a nossa alavancagem espiritual, sintonizar com aqueles que são melhores que nós, que estão se desdobrando no mundo espiritual hoje, para nos inspirar, para nos amparar. Então, temos todas as oportunidades, todas as ferramentas, uma bela doutrina que ilumina as nossas vidas. Precisamos decidir,
Então a grande questão para a gente responder é: somos capazes de perdoar? Estamos perdoando? Estamos aproveitando essa encarnação para nos desvincularmos de laços do passado, laços negativos do passado? Ou até melhor, será que eu, nessa encarnação, eu estou conseguindo viver de modo a não construir mais nenhum laço desequilibrado? Pensemos nisso, certo? Até a próxima.